Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a globalização e os seus principais desdobramentos. O que é essa globalização? Ela é chamada a fase atual dessa expansão capitalista e que é marcada pela intensificação dos fluxos de mercadorias, de informações, de capitais, de pessoas e é sustentada por essas novas infraestruturas de comunicação e transporte que são decorrentes dessas inovações tecnológicas que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. O aumento dos fluxos também ela está intimamente vinculada às redes geográficas de produção, que ao abranger todo o planeta, elas transformaram a tradicional divisão territorial e as características do mercado de trabalho. Aqui eu trago essa imagem para vocês, que são jovens que está localizado na Itália, e esses jovens eles vestem calça jeans e camisetas, onde são usados praticamente em todas as partes do mundo e são fabricados nos mais diversos pontos do planeta. Isso é uma das causas da globalização. Nós podemos utilizar vestimentas que sejam fabricadas em outros países, em outros municípios, em outros estados e assim por diante. Para entendermos melhor esse fenômeno da globalização, é importante nós conhecermos as principais características da produção nesse mundo globalizado. O comércio mundial, no qual cada país produz e vai exportar também determinados tipos de bem ou serviço, ele ficou conhecido como essa divisão internacional do trabalho, DIT. Essa divisão ela é caracterizada basicamente pela existência de dois grupos de países. Os exportadores de produtos industrializados, que são importadores de matérias-primas, e os exportadores de matérias-primas, que são importadores de produtos industrializados. Ou seja, com essa divisão internacional do trabalho, ele dá origem à formação de um mercado mundial que é integrado, no qual um pequeno número de países ele vai exportar predominantemente os produtos industrializados, enquanto o restante vai exportar basicamente matérias-primas. Aqui eu trago as principais características, as fases, as estratégias, a dinâmica dessa divisão internacional do trabalho. O que é essa divisão? Ela vai expressar a forma como é feita a distribuição da produção em termos globais, entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos que nós estudamos anteriormente. Quais foram as principais estratégias? Ela evoluiu juntamente com o capitalismo e é uma estratégia usada para aumentar os lucros, uma vez que ocorre a redução do custo do produto final. Os países que estão em ascensão econômica, frequentemente, elas compram tecnologias a preços muito elevados e os seus produtos finais não atingem preços adequados, o que reprime o seu desenvolvimento e, consequentemente, vai beneficiar aqueles países economicamente mais fortes. As principais fases dessa divisão internacional do trabalho, ela pode ser separada em três. A primeira fase ela é caracterizada pelo capitalismo comercial. A segunda fase ela se verifica no século 17, 18 e 19 e é marcada pelo capitalismo já industrial. E a terceira fase é o capitalismo financeiro, que ele vai impor os países subdesenvolvidos forneçam essa matéria-prima e os produtos industrializados, enquanto os países desenvolvidos se ocupam dos investimentos em desenvolvimento de novas tecnologias e os produtos industrializados. Qual o principal sistema econômico nessa divisão internacional do trabalho? É o capitalismo. Quais são as principais características dessa divisão? Ela é caracterizada pela especialização dos países na produção de algo, sejam produtos finais ou produtos intermediários, que vão ser utilizados após um produto final. Esta necessidade surgiu porque não é possível que um só país consiga produzir sozinho todas as mercadorias que precisa. Ou seja, a relação entre esses países mais e menos industrializados é uma parte essencial dessa divisão, porque os países menos desenvolvidos eles apresentam benefícios aos mais desenvolvidos, como mão de obra barata, impostos reduzidos e dentre outros. Essa divisão ela é um processo dinâmico que tem sofrido alterações ao longo dos anos, porque o contexto econômico e industrial ele tem sido alterado pela globalização.
Essa divisão internacional do trabalho, ela se estabeleceu a partir da primeira Revolução Industrial, que foi iniciada no século XVIII e principalmente no século XIX. Nessa época, a Europa ela fabricava produtos manufaturados para o restante do mundo, enquanto essas colônias elas forneciam as matérias-primas necessárias para essas potências europeias. Dessa forma, esses países europeus elas garantiam acesso à matéria-prima e também ao mercado consumidor para seus produtos. O fator que mais favorece a atuação das transnacionais. Eu vou explicar aqui o que é essas transnacionais. Essas empresas transnacionais elas passaram a usar suas unidades fabris espalhadas pelo mundo para produzir partes de alguns produtos, que depois eram reunidos na fábrica de determinado país para uma montagem final da mercadoria. Ou seja, o que essas transnacionais se instalam? Por que elas se instalam nesses países? Porque muitas vezes ela recebe a isenção fiscal, ou seja, é dispensado do pagamento dos tributos. Os governos de determinados países, no caso também do Brasil, existem vários governos estaduais que disputam a presença dessas fábricas para gerar empregos e também arrecadar imposto com as vendas dos produtos. Nesta disputa, elas oferecem uma série de vantagens a essas empresas transnacionais, como terreno gratuito para instalação da fábrica e liberação da cobrança de impostos da produção por vários anos seguidos. Um exemplo que eu trago aqui para vocês é o caso da Grendene. A Grendene ela recebeu isenção fiscal para se instalar no município de Sobral. O avanço da globalização ela traz uma nova divisão internacional do trabalho, que é bem mais complexa do que as anteriores. Eu trago aqui para vocês que essa capacidade na geração de ciência e tecnologia ela é fundamental no processo de globalização da produção. Essa inovação tecnológica ela é usada para quê? Para atrair consumidores e constitui uma fonte de obtenção de lucros para as empresas geradoras de conhecimento tecnológico no processo produtivo, ou seja, tudo está ligado a essa globalização. E essa capacidade ela é fundamental no processo de globalização da produção. Eu trago aqui para vocês que as tecnologias da informação elas vão garantir o funcionamento dessas redes geográficas. A internet, os satélites e os programas de comunicação utilizados por empresas e consumidores, elas são fruto desse avanço tecnológico e os computadores, tablets, jogos eletrônicos, aviões, satélites e celulares, eles são resultado de muitas pesquisas científicas. O atual sistema global de transporte ele também vai permitir que os produtos e seus componentes eles sejam transferidos de um lugar a outro de forma muito mais rápida do que no passado. Esses avanços na tecnologia dos meios de transporte e comunicação tornaram mais fácil a interligação de pessoas e lugares, facilitando o processo de globalização. Antigamente, você enviava uma carta e demorava dias, meses para chegar ao seu destinatário. Agora não, você pode mandar uma mensagem através de um aplicativo como o WhatsApp e em instantes a outra pessoa recebe a sua mensagem. A globalização ela não seria possível sem esses fluxos de informação. Esses fluxos eles vão envolver meios de comunicação, desde aplicativos de conversa, que são usados em celulares, até programas sofisticados de comunicação interna das grandes empresas. E esse sistema de circulação de informações ela possui uma imensa base técnica de apoio que permite a transmissão de mensagens de voz, de texto, de imagens, de vídeo. Essa base técnica ela engloba uma extensa infraestrutura de redes de cabos submarinos e satélites. Ou seja, nós estamos numa era tecnológica, numa era globalizada. Eu espero que vocês tenham compreendido quais são esses fenômenos da globalização. E nós vamos continuar esse assunto na nossa próxima aula, trazendo mais características dessa globalização.